Bom dia. Salmo 68. O Salmo 68 vai falar sobre as grandezas de Deus e sobre as vitórias que Deus conquista em todos os lugares onde Ele vai. E nós, que somos povo desse Deus, vivemos debaixo das vitórias que Ele tem. Portanto, também somos vitoriosos em Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que em Deus fazemos proezas, em Deus realizamos maravilhas. E perceba o texto logo no início, ele começa dizendo que Deus não tem adversários. Levantem-se, Deus, e dispersa os seus inimigos. Da sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Ou seja, o texto está deixando claro que Deus simplesmente não tem adversários. Quando Deus caminha, tudo aquilo que possa ser contrário a Ele sai da presença de Deus. Eu falo isso porque muitas vezes quando a gente pensa sobre Deus, parece que a gente vê um certo duelo do bem e o mal, Deus e o diabo. Não existe esse duelo. Deus não tem adversário. Significa então que eu que estou em Deus, para que eu possa realizar maravilhas em Deus, o meu maior adversário muitas vezes sou eu mesmo, preso em prisões, como diz lá no Novo Testamento, preso em sofismas. O que são sofismas? Sofismas são mentiras que eu conto para mim mesmo e eu acredito. São essas mentiras que me aprisionam. E que mentiras são essas? Mentiras do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, não é para mim. Lembra que nós falamos disso tudo em alguns salmos atrás? Quando a gente quer realizar algo nessa terra e vem palavras sobre nós, que podemos acreditar ou não, pois bem, são sofismas, porque nós entendemos que Deus sempre vence batalhas. É por isso que ele busca homens para simbolizar isso. Davi foi um desses homens. Cada vez que Davi tinha vitórias com seus exércitos, Davi estava ali simbolizando a própria presença de Deus. E todos os homens com Davi também estavam tendo e desfrutando das mesmas vitórias que ele. Então perceba, agora que eu entendo que eu estou diante de um rei que não conhece derrota, muito pelo contrário, sempre vence. Olha o que o texto vai dizer: os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria, novamente alegria. O que ele está dizendo aqui? Existe Deus de um lado tendo vitórias em todo o tempo, em tudo aquilo que faz, e existe cada um de nós sem Deus podendo escolher o que vou fazer da vida. Quando eu escolho abrir mão da minha vida, aqui está a minha vida sem Deus, eu escolho então trocar a minha vida sem Deus para viver uma vida com Deus. Essa troca que eu faço, essa substituição, é a justiça de Deus sobre a minha vida. Lembra que falamos de justiça desde o Salmo 1, é uma troca, é uma substituição. Pois bem, se Deus tem vitória em tudo e eu agora abro mão da minha vida para trocar por essa vida com Deus, o que agora eu faço? O texto vai me dizer, eu agora vou folgar de alegria, eu vou me alegrar, eu vou me encher com essa alegria. Falamos disso no Salmo de ontem. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é seu nome, exultai diante dele. Eu posso me alegrar na certeza da vitória, eu posso me alegrar na certeza de quem é o meu Senhor e que Ele é o meu líder, Ele é aquele que vai à minha frente, Ele é o general que está sobre o exército do qual eu faço parte. E olha o que mais ela vai falar, verso 5, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. E perceba que promessa ele tem aqui. Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Perceba a promessa, é como se Deus pegasse as pessoas mais vulneráveis que entram para essa vida com Ele. Os mais vulneráveis, quem são eles? Aquele que está solitário, aquele que está cativo. E ele fala, o solitário vai morar em família e o cativo será liberto para a prosperidade. Uau, são as promessas incríveis que Deus tem. Essas entre tantas outras. Agora percebe como Deus vai fazer isso. Como Deus vai me dar essa vitória? Como Deus vai colocar o solitário em família? Como Deus vai tirar o cativo para a prosperidade? Como será isso? Verso 7.
Ao sairdes, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra e também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Perceba como Deus vai fazer? É através do movimento. É através do movimento. Deus é um Deus de movimento. Lembra no deserto, Deus sempre trazia uma nuvem para que o povo andasse debaixo da nuvem, e à noite ele trazia uma coluna de fogo para que o povo pudesse caminhar e não passar frio. Então Deus é um Deus de movimento. Ele cria o planeta, o sistema solar, e ele coloca movimento em todas as coisas. As águas têm movimento, têm marés, a própria terra está em constante movimento através de terremotos, vulcões e por aí vai. O mundo criado por Deus está em movimento. Tudo aquilo que nasce está em constante movimento. É uma semente, vai crescendo, vai germinando e daqui a pouco está dando frutos, e aí o ciclo vai se renovando. Deus é um Deus de movimento. Nós precisamos olhar para as nossas vidas. Pense nesse ano de 2023. Quando você, agora que estamos na metade do ano, quando você olha para o começo do ano até aqui, o que foi que aconteceu na sua vida de novidade? Quais foram as mudanças e transformações que você teve? Quando você olha para o final do ano, até o fim desse ano, quais são as mudanças, as transformações que você está vendo que vai passar por elas ao longo do ano? Se a resposta foi, eu não vejo nada, minha vida agora é exatamente como era no começo do ano e é exatamente como era ao longo de todo o ano passado, de todo o ano retrasado, não tem problema. O objetivo aqui é despertar você para perceber. Se a sua vida não tem tido mudança, não está em movimento como deveria estar, o principal aqui é despertar você para perceber isso. E não se preocupe, comece agora a buscar aonde você vai encontrar esse movimento. Deus será contigo, Ele vai te conduzir. Preocupe-se somente em estar com Deus, em conhecer a Deus e estar sensível à voz dEle. É Ele quem vai te dar a direção. Fique em paz com relação a isso. O texto continua e fala o seguinte, que o Senhor derramou copiosa chuva. Aqui fala de bênçãos abundantes sobre nós. Habitou em meio ao seu povo, habitou em meio à bondade. Deus fez a provisão para os necessitados. Nada vai te faltar. Descanse nisso, nada vai te faltar. O Senhor deu a sua palavra. Esse é o nosso elo de ligação com o Senhor. O Senhor é fiel a essa palavra, e quando eu ando de acordo com essa palavra, as bênçãos contidas aqui irão me alcançar, porque eu vivo por essa palavra. O texto fala mais, porque repousas tranquilo entre os apriscos, as asas da pomba estão cobertas de prata, cujas penas maiores têm brilho e flavo de ouro. Ou seja, é como se o próprio salmista está perguntando às pessoas que andam com Deus, por que vocês estão assim tão descansados e tão tranquilos? E eles respondem, as asas das pombas estão cobertas de prata, cujas penas maiores têm brilho, flavo como ouro. É como se ele estivesse dizendo, a pomba, que é um animal que mostra uma simplicidade tão grande, está coberta de prata e ouro. Ou seja, a prosperidade que muitas vezes nós nos preocupamos, ficamos ansiosos por causa do nosso dia a dia. O próprio salmista vai me dizer, ei, o nosso coração descansa. De uma forma tão simples, Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos enquanto andamos com Ele. Deus é o nosso provedor, e porque Ele é o nosso provedor, Ele também é o nosso Senhor. O texto vai continuar e vai vir trazendo várias vitórias de Deus, mas eu quero chamar a atenção ali no verso 18, fala o seguinte, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Isso que foi Jesus quem fez por nós. Jesus na cruz, quando Ele morreu, então Ele sobe ao Pai, quando Ele sobe, Ele leva cativo o cativeiro, ou seja, tudo aquilo que nos aprisionava, Ele agora vai nos libertar. Para quê? Porque enquanto eu estou aprisionado, eu não caminho, eu não me coloco em movimento, estou aprisionado. Ele vai me libertar. Na cruz Ele me liberta. E agora eu vou andar livremente, caminhando com este Deus sobre a face da terra. E tudo isso que nós lemos aqui virá sobre a vida de cada um de nós. Ele levou cativo, o cativeiro. Foi isso que a cruz fez por cada um de nós. Perceba o texto no verso 19.
Verso 19, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Agora perceba que interessante, ele leva o nosso fardo. É por isso que com o Senhor o nosso fardo se torna mais leve. Não é porque ele torna mais leve, é porque ele caminha conosco levando o nosso fardo. Eu vou ler com vocês Mateus, capítulo 11, verso 28. Quando fala o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque ele carrega conosco. Nele encontramos descanso para a nossa alma. O texto então vai continuando, esse salmo ele é longo, e ele vai trazendo uma série de vitórias que Deus vai tendo, e em todas elas nós participamos. E por fim, ali no final vai dizer, verso 34, tributai glória a Deus, sua majestade está sobre Israel, a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos seus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus, força e poder disponível ao seu povo, a cada um de vocês, a cada um de nós, força e poder a cada um de nós para alcançarmos o que ontem talvez fosse impossível. Ontem o que nós imaginávamos que queríamos e achávamos, não, eu não consigo. O Salmo de hoje está dizendo, sim, você consegue, porque o Senhor te dá força e poder para alcançar. Ele levou cativo o cativeiro, nada mais é capaz de nos prender, de nos segurar. Ele nos libertou e agora nos chama para caminhar com Ele em vitória sobre a face da terra. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.